Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, Zona Leste, capital. Nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, e eu peço a você que abra sua Bíblia ou pegue o seu celular para que nós leiamos a palavra de Deus em Jó 42. Nós vamos começar o nosso culto lendo a palavra de Deus em Jó 42, versículos de 1 a 6. Eu peço que você nos acompanhe na leitura desse texto da palavra de Deus. Jó 42, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos esse texto, essa passagem da Escritura, especialmente o versículo 2, que eu quero repetir. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso, soberano. Ele controla, ele guia, dirige todas as coisas. É por isso que, nesse instante, eu convido os irmãos para que nós, nessa certeza de que Deus pode todas as coisas, que nós louvemos ao Senhor com os nossos irmãos da equipe de louvor, o grupo Kairos. Peço, então, que os irmãos louvem ao Senhor conosco com o grupo Kairos.
Irmãos, nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidá-los para que nós tenhamos uma palavra de oração, uma oração de intercessão ao nosso Deus. Eu tenho feito nesses últimos cultos essa oração de intercessão, colocando alguns pedidos no altar do Senhor, pelas nossas vidas, por essa pandemia, para que Deus nos livre dela, e também pelas nossas autoridades, pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós. Então eu peço que você que me assiste, que me acompanha nesse momento, que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar essa oração de intercessão, e também eu quero colocar nessa oração para que o Senhor abençoe, o Senhor nos dirija na mensagem que vamos ouvir nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, no Teu altar, no Teu trono. Sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que Tu nos abençoas, que Tu cuidas de nós e que somos protegidos apesar das dificuldades e desses dias difíceis que temos vivido. Te agradecemos, ó Deus, pelo livre acesso que temos à presença do Pai através do Senhor Jesus. Obrigado porque podemos orar, podemos elevar os nossos pensamentos a Ti, os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos, com a certeza plena de que o Senhor não apenas nos ouve, como também nos responde segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, nos direcione para que vivamos a cada dia desejosos por fazer a Tua vontade. Pedimos a Deus por essa pandemia, por esses dias complicados que temos vivido, para que o Senhor nos livre desse vírus, da Covid-19, as nossas vidas, os nossos parentes, as pessoas que amamos, as que conhecemos. Abençoa os profissionais da saúde que estão na linha de frente, combatendo, trabalhando, tentando trazer alívio para os enfermos. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos passar por esses dias difíceis, por essa turbulência, mais fortalecidos e dedicados ao Senhor. Também colocamos, ó Deus, a vida do nosso país nas Tuas mãos, das autoridades, todas elas, da menor até ao maior, do presidente da República até o menor cargo público. Que o Senhor abençoe a vida desses homens, dessas autoridades, de nossos governantes, sejam eles quem forem, mas que haja neles uma disposição de governar, que haja temor em seus corações, que por mais difícil que possa parecer, que eles possam pensar no povo, na população, para que vivamos vida tranquila, mansa e sossegada. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, cuida de nós. Nós precisamos de Ti, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. E também, ó Deus, te pedimos nesse instante que o Senhor nos abençoe, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que ouçamos a Tua voz, para que a entendamos e especialmente a pratiquemos para a glória do Teu nome. Abençoa a pregação, abençoa a mensagem que vamos ouvir, que sejamos edificados pela Tua palavra e desafiados por ela a sermos melhores para a glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus, agradecido hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias comigo em Efésios 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 22 a 33. Esse será o texto da nossa exposição na noite desse dia. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, diz assim a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. O papel do marido e da esposa na família. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. O papel do marido e da esposa na família. Meus irmãos, nós estamos no mês de maio, o mês da família, em que nós comemoramos o mês da família. Esse mês é comemorado o mês das noivas, já tivemos o Dia das Mães, mas durante todo esse mês de maio, nós focamos e temos tentado trazer mensagens relacionadas à família. E sobre a minha proposta e o assunto que eu quero trazer hoje, eu diria que esse assunto, o nosso tema de hoje, é muito importante, urgente e necessário para a vida da nossa igreja. A sociedade hoje em dia está confusa quando nós fazemos uma relação do papel do homem e da mulher. Parece que a nossa sociedade anda um pouco confusa. Qual é o papel do homem, o papel da mulher, qual o papel do marido, da esposa? Por isso, é necessário que nós falemos, que nós tratemos desse assunto. Desde já eu tenho a plena consciência de que o assunto é delicado, complicado, mas nós precisamos tratar dele para que nós tenhamos famílias saudáveis, famílias na presença de Deus. Apesar do assunto ser complicado, é preciso que nós nos voltemos para vermos o que a Bíblia diz, como é que ela trata desse assunto tão complicado e delicado. Então, pensando nisso, eu quero lhes falar sobre o papel do marido e da esposa na família. Também quero dizer ainda, introdutoriamente, que você que me acompanha, que me assiste e é solteiro, não se preocupe. Talvez você esteja pensando, bom, a mensagem hoje não é para mim. É sim, é para maridos, esposas, para os solteiros. Nós temos aqui nesse texto lições para todos nós. Mas especificamente, Paulo vai tratar do marido e da esposa nesse texto. Portanto, o papel do marido e da esposa na família. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes e esclarecedoras a esse respeito. Meus irmãos, eu diria inicialmente que esse texto é bastante conhecido, mal interpretado, diga-se de passagem, e um grande desafio a ser vivido. Conhecido, mal interpretado e um grande desafio para cada um de nós. Para a igreja também é um grande desafio entender esse assunto, discernir de uma forma clara, nítida e cristalina o papel do homem, do marido, da mulher ou da esposa na família. Para que nós já comecemos a tirar as dúvidas, eu diria que para os irmãos que o segredo para entendermos esse texto, essa passagem, está no versículo 21,
que nós não lemos, mas eu queria citar para vocês. O segredo para entendermos esse texto corretamente está no versículo 21, no qual eu peço que você acompanhe comigo. 5:21 de Efésios diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observem que Paulo vai tratar sobre sujeição, sobre submissão, e ele deixa claro no versículo 21, que é o segredo para que nós entendamos essa passagem, de que sujeição é para todos. Todos, em alguma medida, são sujeitos ou submissos. O problema é que quando nós lemos essa passagem, nós achamos que a sujeição ou a submissão é apenas para a mulher. Não é o caso. Precisamos entender o contexto dessa passagem para que fique mais clara e para que as nossas dificuldades sejam sanadas em relação a esse assunto. O assunto é tão importante que Paulo vai tratar dele aqui em Efésios, e quando ele escreveu uma outra carta, a carta aos Colossenses, nós vamos citar esse versículo mais para frente, Paulo vai tratar desse assunto na sua carta aos Filipenses. Uma coisa que eu quero dizer também, que normalmente as pessoas elas compreendem de uma forma errada ou equivocada o significado das palavras. Se nós não entendermos, tivermos uma definição correta das palavras, corremos riscos de não compreendê-las adequadamente. Por exemplo, quando nós falamos aqui do versículo 21, do sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, todos são submissos em alguma medida. Um exemplo claro disso era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era submisso a Deus, submisso ao Pai. Lembram-se quando ele foi orar lá no Getsemane, em que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa oração, esse pedido, pressupõe ou mostra para nós que havia também submissão da parte de Jesus em relação ao Pai. Então, Paulo vai dizer que a sujeição está presente nos relacionamentos interpessoais, marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado. Quando nós chegamos no capítulo 6, ele vai falar de filhos e de pais. No capítulo 6, versículos 5 a 9, ele vai falar dos servos e dos senhores. Portanto, a submissão é para todos. Tendo dito isso, nós podemos então entrar na nossa passagem, no nosso texto, Efésios 5, de 22 a 33. E é exatamente aqui, a partir do versículo 22, que nós vemos de forma clara o papel do marido e da esposa na família. Nós podemos, de uma forma mais didática, dividir esse texto em duas partes, e é o que eu quero fazer com os irmãos nesse dia. Dividir em duas partes, em que Paulo vai mostrar separadamente o papel do marido e o papel da esposa. Porém, eu quero inverter aqui por uma questão lógica e para seguirmos a lógica do próprio texto. Eu quero começar com as mulheres e depois eu falo para os homens, para seguirmos a ordem natural do texto, ok? Aqui não é nenhum preconceito, não é nenhuma escolha, é apenas para seguir a ordem lógica do texto. Então vamos ver aí as duas partes. A primeira parte, nós vemos o papel da esposa na família. Isso está nos versículos 22 a 24. Ele mostra aqui, nesses 3 versículos, o papel da mulher ou da esposa dentro da família cristã, dentro do lar. Veja como ele começa aí, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Bom, talvez algumas pessoas não olham para esse versículo com bons olhos. Quando nós falamos que o papel da esposa, ele vai deixar claro nos versículos 22, 23 e 24, nós poderíamos resumir numa palavra: submissão. Esse é o papel da mulher ou da esposa dentro do lar ou da família. No entanto, essa palavra causa um desconforto.
causa problemas para algumas pessoas ao ouvi-la. Os homens, de uma maneira geral, os homens ou os maridos, eles gostam desse versículo. Eles gostam bastante do versículo 22. Porém, eu não gosto muito, porque é preciso que nós leiamos o texto todo. É preciso que nós consideremos a passagem como um todo e não apenas numa parte. Os homens gostam do versículo, mas não têm muito motivo, ao meu ver, para gostar dele. Só para que você tenha uma ideia, você que é mulher, que é esposa ou que é solteira, aguenta firme aí, eu estou falando sobre o papel feminino, mas depois eu vou falar sobre os homens, sobre os maridos. Veja só. O texto ele está dividido da seguinte forma: para as mulheres, Paulo escreveu 3 versículos. Para os homens, Paulo escreveu 9 versículos. Veja como é desproporcional o texto. Isso indica para nós de cara que a responsabilidade masculina do homem, do marido, é maior. Se você observar, nós vamos tratar daqui a pouco, o homem tem o triplo de responsabilidade em relação às mulheres. Então você, homem que me assiste, não fique comemorando, vai chegar a sua vez. Por enquanto eu preciso falar com vocês sobre o papel da esposa na família, que é a submissão. Eu quero dizer inicialmente o que não significa submissão. É preciso que nós entendamos e que deixemos claro isso. O que não é submissão? 2 coisas eu destacaria. Primeiro, submissão não significa inferioridade. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Não significa que a submissão, que a mulher é inferior, ou que o homem, consequentemente, seja superior. Quando nós lemos o texto lá de Gênesis, no início da criação, nós vimos que Deus chama a mulher de uma auxiliadora idônea. Portanto, não significa inferioridade. Segunda coisa, não significa obediência cega. Submissão não significa obediência cega. Obediência plena e total, essa nós devemos apenas e tão somente a Deus. Prestem atenção novamente no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Veja que a submissão não é ao gênero masculino. Não está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos homens, ao gênero masculino. Está dizendo que ela deve ser submissa ao seu marido, como ela é submissa a Deus, ao Senhor. Portanto, submissão não significa inferioridade e também não significa obediência cega. Quando Paulo vai dizer que elas devem obedecer, ser submissas, é claro que é dentro de um contexto, de um propósito, lembrando sempre do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que é submissão, pastor? Submissão, do ponto de vista bíblico, é um exercício de espiritualidade. É quando a mulher, a esposa, está junto com o seu marido, na mesma missão, na mesma jornada, caminhando juntos. Então, submissão é um exercício de espiritualidade. Eu quero, para reforçar o que eu estou dizendo, citar para vocês 2 versículos para fundamentar o meu argumento. O primeiro versículo quem vai dizer é Paulo, e o segundo versículo quem vai dizer é o apóstolo Pedro. Paulo diz em Colossenses 3,18. Colossenses 3,18 diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então veja, aqui em Efésios, submissão. Em Colossenses 3,18, submissão. Submissão não ao gênero masculino, ao marido, entendendo submissão como um exercício de espiritualidade. Significa que o homem tem a sua tarefa, a sua missão, a mulher deve ser submissa, mas quando o marido propõe algo errado, ela não tem a obrigação de ser submissa. Agora vejamos o apóstolo Pedro.
1 de Pedro 3:1, o apóstolo diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então, novamente, não é ao gênero masculino, é ao marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, observem a harmonia da palavra de Deus. Nos 3 textos, Efésios 5, Colossenses 3 e 1 de Pedro 3, a palavra que chama-nos a atenção é justamente essa: submissão. Veja como o texto continua. Agora volte para Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Paulo fala da função que cada um exerce. O marido é o cabeça da mulher, da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Então percebam a hierarquia, a funcionalidade. Não se trata de inferioridade ou de superioridade, se trata apenas de uma questão funcional. Dentro de um lar, de uma família, tem que ter um líder, alguém para governar. Veja, dentro de uma casa não pode ter 2 líderes. E dentro de uma casa também não pode ter nenhum líder, porque senão vai dar confusão. Deus é sábio e Ele sabe exatamente o que faz e o que é melhor para nós, por mais que o assunto seja difícil de ser tratado e doloroso para nós. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então eu creio que já está muito claro qual é o papel da esposa dentro da família, é o papel da submissão, entendendo corretamente o que isto significa. Paulo diz no versículo 24, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja é submissa a Cristo. A mulher, vendo isso, deve também imitar este exemplo. Submissão é a palavra que eu resumiria nesses 3 versículos. Mulheres, sejam submissas ao marido, como são ao Senhor. Lembrando sempre do que não significa submissão, não é inferioridade, também não é obediência cega, também não é ao gênero masculino, mas apenas ao marido, por uma questão de funcionalidade. Repito, lá em Gênesis 2, o texto diz que Deus não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E idônea significa compatível. Portanto, essa é a primeira parte da nossa mensagem, uma palavra dirigida para as mulheres, para o gênero feminino. Não fique triste. O papel pode ser duro, pode nos incomodar, mas é preciso que nós olhemos seriamente para a Escritura, entendendo o que ela diz e especialmente sendo fiel e obedecendo ao seu ensino. Segunda parte, agora nós vamos, você, o marido que estava comemorando aí, pedindo para eu falar mais, né? Fala mais, pastor. Agora nós vamos ver, as mulheres é que vão comemorar agora, porque a coisa vai ficar muito complicada na exposição do texto. Agora nós vemos o papel do marido na família, versículos 25 a 33. E só repetindo o que eu disse ainda há pouco, a divisão do texto é muito desproporcional. Paulo gasta 3 versículos para falar das mulheres e gasta 9 versículos para falar dos homens. E inicialmente aqui eu preciso dizer para vocês que não é fácil o que está aqui. Se não for a graça de Deus, o seu favor, os homens não dão conta do que está escrito aqui. Eu consegui resumir o nosso texto, versículos 25 a 33, numa palavra, e a palavra é amor. O papel do marido na família é o amor. Se o da esposa é a submissão, entendendo corretamente a palavra, o papel do marido na família é o amor. Paulo vai citar pelo menos por 3 vezes essa palavra. Então, volte os seus olhos para o texto e vejamos o que a Bíblia diz a esse respeito.
versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o papel do marido na família é amar a sua esposa. Logo no versículo 25 nós temos um imperativo, amai. Não é uma opção, não é uma hipótese, uma possibilidade, mas é uma ordenança, um mandamento divino, amai. Agora veja a dificuldade aqui. Amar como, diz Paulo? Amar como Cristo amou a sua igreja. Como é, portanto, inicialmente esse amor? Esse amor, nós poderíamos traduzir o versículo 25 e dizer que é um amor sacrificial. Porque, pensem comigo, como foi que Jesus amou a igreja? Quando nós lemos os evangelhos, fica muito claro para nós que ele amou a sua igreja, se entregando por ela, morrendo por ela. Então você, marido, que estava comemorando agora há pouco, agora comece a preocupar, porque a coisa vai ficar difícil e complicada para os homens, para nós, os maridos, e também para aqueles que pretendem se casar também. A missão não é fácil. A ênfase aqui no texto não está na autoridade do marido, a ênfase está no amor, um amor doador, sacrificial. Amem suas esposas, sua esposa, do jeito que Jesus amou a igreja. Eu quero citar um texto bíblico, Paulo vai fazer coro, ele vai tratar disso também em Colossenses, e eu peço que você me acompanhe aí, Colossenses 3,19, que é o texto paralelo. Paulo diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Percebam que aqui em Efésios 5, a ênfase está no amor. Em Colossenses 3,19, a ênfase, a ordem é a mesma. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, o primeiro aspecto desse amor, segundo o versículo 25, é um amor sacrificial, como Jesus amou a igreja. Paulo prossegue mostrando como deveria ser esse amor, no versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O segundo aspecto desse amor é como é que tem que ser esse amor? Sacrificial. Segundo aspecto, santificador. Esse amor, quando nós amamos a nossa esposa, como Cristo amou a igreja, Paulo destaca esse ponto da santificação. Ele teve essa atitude de amor sacrificial para santificar a sua igreja, e da mesma forma o marido santifica a sua esposa quando a ama do jeito que a Escritura diz. O propósito dessa santificação, versículo 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Portanto, o propósito é apresentá-la como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, como santa, demonstrando de fato o aspecto da santidade. Observe que ele já falou do amor uma vez, mas ele vai falar 3 vezes, e vai aparecer mais 2 vezes o papel do marido, enfatizando claramente esse amor. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar, olha só, amar aparece pela 2ª vez, a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Agora ele traz esse aspecto do amor para o aspecto pessoal ou particular. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Por que ele diz isso? Por causa do que está lá em Gênesis. Serão os dois uma só carne. É esse aspecto de amar a esposa, então ama-se a si mesmo. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja.
Deus cuida da igreja, Deus a alimenta, a sustenta. Veja o paralelo. O marido deve fazer a mesma coisa em relação à sua esposa. Eu confesso a vocês que não é fácil isso daqui. O padrão de Deus é muito elevado para nós. Percebam que se há 3 versículos para as mulheres, há 9 versículos para os homens. E o padrão desse amor é muito elevado para nós. É um amor sacrificial, como já dissemos, é um amor santificador, é um amor que tem um propósito de torná-la santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, para apresentá-la como igreja gloriosa do Senhor Jesus. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Agora veja o versículo 31, que Paulo vai tomar emprestado, o que está escrito lá em Gênesis, que nós já tratamos disso em ocasiões anteriores. Versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. De onde Paulo está tirando isso daqui? Ele está tirando de Gênesis 2:24. Quando para Adão e Eva, Deus deu essa ordem, a ordem do casamento, do matrimônio. Nós já enfatizamos isso numa mensagem anterior, focada também sobre a temática da família, e nós destacamos algumas coisas valiosas lá sobre o casamento. Paulo está olhando para a Bíblia, para a Escritura, e tirando de Gênesis 2:24 o princípio ensinado pela palavra de Deus. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo tem esses trocadilhos aqui, né? Se você está familiarizado com as cartas paulinas, você percebe isso. Ele vem falando do amor, vem falando do papel do marido em relação à sua esposa. De repente ele para e faz essa analogia. Olha, há um grande mistério aqui. Aí você pensa, bom, o mistério do marido e da mulher. Não, o mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Essa relação que Cristo tem, essa união mística entre Cristo e a igreja. Essa relação de Cristo entre a igreja, que deve se espelhar numa relação entre marido e mulher. Paulo encerra no versículo 33, deixando muito claro o que nós já falamos. A mulher tem um papel, submissão, que é a palavra que resume. O homem tem outro papel, e a palavra é amor. E ele vai encerrar na sua conclusão aqui, dizendo exatamente aquilo que nós temos enfatizado. Versículo 33, por favor, me acompanhe. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Veja, é a terceira vez que Paulo fala sobre o papel do marido na família, e o papel está claro: amar, amar e amar. Isso está claramente expresso no versículo 33, quando ele diz, ame a esposa. E o papel da esposa também está claramente expresso no final do texto, quando o apóstolo diz, respeite ao marido. Essa expressão respeite é a mesma, usada lá no versículo 22. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Portanto, meus irmãos, nós poderíamos resumir da seguinte forma: a palavra-chave para os homens é amor, e a palavra-chave para as mulheres é submissão ou respeito. Eu sei, o texto não é fácil, é duro, é indigesto, é desafiador, tanto para as mulheres, com os 3 versículos, como para os homens, com 9 versículos. Mas eu quero desafiar você para que nós peçamos a graça de Deus, o favor do Senhor, para que façamos isso, para que coloquemos em prática essas verdades. Esse é o projeto de Deus, por mais trabalhoso, por mais difícil que seja,
eu quero desafiá-lo para que nós tentemos colocar isso em prática para a glória de Deus. Eu quero encerrar a nossa palavra nessa noite fazendo 3 exortações. A primeira para as esposas, a segunda para os maridos e a terceira para os solteiros. Eu disse no início que você, solteiro, não ficaria fora dessa palavra tão desafiadora. Então vamos lá, a primeira exortação para as esposas. Esposas, mulheres, facilitem a missão do seu marido. Facilitem a missão do seu marido, sendo submissa, respeitando-o, entendendo o que isso significa, o real sentido da palavra, que não tem nada a ver com inferioridade e que também não tem nada a ver com obediência cega. Facilite a missão do seu marido, sendo essa esposa que o respeita. Paulo diz, e a esposa, respeite ao marido. Segunda exortação para os maridos. Maridos, homens, exerçam a sua autoridade espiritual dentro do seu lar. Seja o líder dentro de sua casa. Você, marido que me ouve, que me escuta, exerça a autoridade espiritual dentro de sua casa. Como? Amando a sua igreja. Como Cristo a amou. Esse amor sacrificial, santificador, doador, que pensa no bem dela. Lembram-se quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden? Com quem Deus foi falar? Deus foi falar com Adão. Adão era o líder, o cabeça, o responsável por aquele lar. Maridos, exerçam a sua autoridade espiritual dada por Deus dentro do lar. Solteiros, finalmente você que é solteiro e que me escuta, preste atenção no que eu vou dizer. Pensem nesses princípios antes de se casar. É uma palavra pastoral que eu quero deixar para você. Pense nisso. Se você é solteiro masculino, pense na sua responsabilidade enorme de amar a sua esposa com esse amor sacrificial e santificador. Se você é solteiro feminino, do gênero feminino, pense nisso. Rapazes e moças, jovens, donzelas, pense nisso para que você tenha um relacionamento de respeito, de submissão, entendendo o papel e a autoridade. Eu queria deixar essa palavra para cada um de nós, nesse mês de maio, que nós temos falado a respeito da temática da família. Essas exortações para as esposas, para os maridos e para os solteiros. Estejamos conscientes de nosso papel, de nossa responsabilidade e peçamos a graça de Deus para cumpri-los, para exercê-los, para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que Ele nos dê graça para cumprirmos esse texto tão difícil e tão desafiador para o nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus nesse instante, cantando um hino que provavelmente você o conhece, Amor no Lar, que no Inário Novo Cântico tem o número 395. Eu peço que você louve ao Senhor conosco, cantando este cântico, Amor no Lar. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juntados, sim, juntados e ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Sabor
esposo é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor, sim contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Me avisa aí. Nós vamos orar nesse instante, já encerrando o culto dessa noite. Eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar, depois receberemos a bênção apostólica. E eu tenho rápidos avisos para falar para os irmãos no final. Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome por mais esse culto de louvor e adoração que prestamos ao Senhor. Obrigado pelas leituras bíblicas que fizemos, pelas orações e especialmente pela mensagem da Tua Palavra. Nesse mês de maio que temos falado sobre a família, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para que o Senhor nos ajude a praticarmos essas verdades tão elevadas da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos discernir o papel do marido, da esposa, do solteiro, do papel de cada um dentro do lar, dentro da família, para que tenhamos famílias harmoniosas, famílias que glorificam o Teu nome a cada momento e instante da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua Palavra. Te agradecemos pela exposição do texto e pedimos que sejamos fiéis a cada dia na exposição do mesmo e especialmente para cumprir aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Ajuda-nos a sermos maridos que amam as esposas, esposas que respeitam e que são submissas aos seus maridos, não ao gênero masculino, sem entender que não tem nada a ver com inferioridade ou ainda com obediência cega, mas ajuda-nos para que tenhamos a real compreensão da Tua Palavra, para vivê-la e praticá-la para a Tua glória. O desafio pode ser grande, pode ser elevado para nós, mas temos a plena certeza e convicção de que Tu tens o melhor para cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Livra-nos de perigos internos e externos. Protege as nossas casas e dá-nos, ó Deus, uma semana protegida, guardada e amparada pelo Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, brevemente eu quero repetir, na verdade, 3 avisos, alguns internos para os que são membros da nossa igreja. Então eu peço um pouco da sua atenção para os avisos que lhes passarei. Primeiro aviso: inscreva-se no canal da nossa igreja. Você está vendo aí na sua tela, ip.jardimelian, você pode se inscrever, esse é o nosso endereço, e nós pedimos para que você faça a sua inscrição completa. Quando você se inscrever, ative o sininho, escolha a opção Todas, para que você receba todos os nossos vídeos.
Deixa eu contar uma notícia boa para vocês. Nessa semana, o nosso canal, pela graça de Deus, atingiu, nós passamos de 1.000 inscritos no canal. Isso é uma bênção para nós. A nossa igreja tem se espalhado por aí, as pessoas têm assistido os nossos vídeos, nós temos nos esforçado para fazermos bons vídeos, boas edições, boas artes e especialmente com o conteúdo bíblico. A nossa ênfase aqui sempre é e sempre será o que a Bíblia diz. Então pedimos para que você faça a sua inscrição, divulgue o nosso canal para que ele alcance mais pessoas. Segundo aviso, mais interno para a nossa igreja, agenda semanal online. Nós estamos nos dias que nós teríamos atividades presenciais, estamos mandando vídeos para vocês. Então nós fizemos da seguinte forma, no domingo, às 9h30 da manhã, você receberá um vídeo com a aula da escola dominical. No presente momento, nós estamos estudando a Tulipe, ou os 5 pontos do calvinismo. Então, às 9h30, você que é inscrito e ativou o sininho, receberá um vídeo da escola dominical. Também no domingo, às 19h, você receberá um vídeo com o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nesse mês de maio, nós temos falado sobre a família. Terça-feira, às 20h, você também receberá um vídeo no estudo bíblico, e nós temos estudado o livro do Apocalipse, ainda que de uma maneira geral e panorâmica. Nós não estamos sendo exaustivos nesse estudo. A nossa proposta é dar 8 estudos, nós já demos 4. Se você não acompanhou, você pode entrar na playlist do canal e acompanhar os 4 estudos anteriores. Quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Eu peço através de um aplicativo chamado Google Meet. Eu peço que você nos acompanhe nas quintas-feiras, às 20h, para que nós oremos, para que nós conversemos, saibamos da situação dos membros da nossa igreja. Venha interagir conosco, esse é o meu pedido pastoral para você. Quando na quinta-feira eu mandarei o link para você, para que nós participemos e oremos ao Senhor nesses dias de pandemia. Terceiro aviso, sobre a conta da nossa igreja. Como já é do conhecimento de vocês, nós estamos com uma conta nova, um número novo, uma agência nova, e nós pedimos sempre a mesma coisa: seja um dizimista fiel e um ofertante generoso, para que a casa de Deus seja suprida e mantida nas suas despesas. Quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato com o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, e ele vai ajudá-lo. Você que não é da nossa igreja, não se constranja, esse é um aviso para os membros da nossa igreja, mas se você tiver o desejo, à vontade, se Deus tocar no seu coração, você também pode ofertar para a obra do Senhor. Muito bem, irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.